Galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Boleta, sou professor e proprietário da escola Boleta JJ. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre competição infantil. Quando é o momento de levar a criança no campeonato? Quais são os benefícios de levar uma criança numa competição? Quais são os malefícios também? E quando que a gente deve ver que essa criança está pronta? Então, com toda a minha bagagem, com tudo que eu tenho feito como coach, como professor e como proprietário de uma escola, eu vou passar para vocês aqui e até o final do vídeo eu te conto qual é esse momento, esse melhor momento para estar levando teu filho, tua filha ou os teus alunos numa competição, beleza? Antes disso, curte o vídeo, assine, ative as notificações e deixe um comentário, que até o final do ano a gente vai estar lançando um seminário tratando assuntos como esse para aulas infantis, metodologia, desenvolvimento das crianças no esporte, como introduzir as crianças no esporte, entre outras coisas. Então fique ligado, nos acompanhe e prestigie o nosso trabalho. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco como a competição funciona, o que acontece numa competição e o que você pode tirar como parâmetro para estar levando o seu aluno, sua filha ou teu filho. O ideal é sempre você procurar competições e federações sérias, que tenham juízes capacitados, que tenham um sistema de federação, que tenham uma separação clara para a competição e também que tenha um dia separado para um campeonato infantil, um horário separado para esse campeonato. Uma das coisas que são ruins no campeonato é você ir e a criança competir no mesmo horário ali, ou no mesmo tempo que os adultos. E ela acaba vendo uma outra realidade, uma outra abordagem na competição que não vai ser legal para a evolução dela. Ela ainda não está pronta para ver aquilo ali. Então, quando você começa a ver uma criança se desenvolvendo nas aulas, a criança já está lutando bem, a criança já está se comportando melhor e já está mais habituada com aquela questão de perder e ganhar, ela já não fica mais tão frustrada a perder dos amigos e também ela não fica mais tão eufórica em ganhar. Esse pode ser um primeiro passo para essa criança entrar numa seletiva para ir para um campeonato. A idade é algo muito relativo. Eu costumo levar aí a partir de 7 anos, 6 anos, dependendo do campeonato. Eu faço sempre uma escala, tá bom? Então, como é que eu faço aqui na minha escola? Eu organizo, você pode fazer isso na tua escola, na tua academia, eu organizo eventos internos para eles lutarem entre si. Só que vai ser uma luta onde os pais vão estar vendo, vai ter fotógrafo, vai ter todo aquele ambiente que vai causar uma pressão maior na criança. Então, ele vai ser exposto a algo novo, porém dentro da própria academia, que é um ambiente que ele está acostumado, e uma luta valendo mesmo a vitória ou a derrota. Esse é o primeiro passo que eu tento dar com as crianças, com os mais jovens, para ir ver como que eles se saem diante dessa pressão. Porque tem que tomar muito cuidado quando a gente vai levar essa criança direto para um campeonato oficial. Porque se ela chegar lá e se frustrar, você pode acabar perdendo um aluno, você pode acabar frustrando e matando essa criança no esporte, porque ela vai se frustrar, ela vai ser colocada num ambiente que ela ainda não estava pronta para entrar. E por isso que eu faço campeonato interno. O campeonato interno ele serve como um filtro. Então eu vejo como as crianças se saem, eu vejo como elas se comportam e se elas estão suportando essa pressão em ficar confortável num ambiente de competição, que é um ambiente totalmente hostil, que todos ficam nervosos, até eu que já luto há mais de 10 anos, qualquer campeonato que eu for, eu fico com adrenalina, eu fico nervoso, todos sentem medo, todos sentem adrenalina, só que alguns conseguem controlar mais essa adrenalina, outros não, outros acabam sendo dominados por ela. Então aí eu já tenho um filtro. Quando eu vejo que a criança, que o aluno já está mais habituado a esse campeonato interno, que ele se saiu bem, e quando eu digo se sair bem, eu não estou dizendo em você
ele fez uma grande luta, ele teve uma grande performance. Mas principalmente ele se saiu bem sobre a pressão, ele se saiu bem sobre ali a maneira que ele se comportou diante de todos que estavam assistindo. É isso que eu vejo como se sair bem, tá? Porque a pessoa pode fazer uma boa luta, mas ela pode não aguentar a pressão. Então, a criança conseguiu se sair bem, ela conseguiu administrar essa pressão, ela perdeu, mas ficou tranquila. Opa, essa criança já é um potencial que eu posso levar para um próximo degrau. Esse próximo degrau, geralmente, são campeonatos regionais, campeonato que tem na sua cidade, campeonato que é ali mais perto de casa, a criança não vai precisar viajar para longe, não é no ginásio tão grande, porque se você também dá esse passo já para um ginásio muito grande, eu já passei por isso com algumas crianças, elas acabam se assustando com a magnitude desse ambiente. Então ela chega, ela vê o cenário tão grande, aquele monte de tatame, aquele monte de coisa, aqueles juízes tudo bem arrumados, ela já fica assustada e acaba não suportando a pressão. Então o segundo passo é o quê? Eu levo ela para um campeonato regional, um campeonato na minha cidade, um campeonato que vai ser próximo da casa dela, onde os pais vão estar próximos, os amigos vão estar próximos, e aí ela adentra a um outro ambiente mais hostil do que o da academia, no interno. E aí, novamente, a gente tem uma nova avaliação. A gente vai ver como que ela se comporta, a gente vai ver como que ela assimila a derrota, como ela assimila a vitória, como ela assimila lutar na frente de um monte de gente, como ela vai assimilar agora lutar contra uma pessoa que ela não conhece, uma criança que ela nunca viu na vida. Isso tudo gera pressões. Então, a criança conseguiu assimilar bem essa pressão. Ela se saiu bem nesse campeonato. Ela não se frustrou e não sentiu uma hostilidade sobre ela, dela chegar a travar e não conseguir competir. Que é natural, às vezes, acontecer com algumas crianças. Aí você já fez o segundo filtro. E aí sim você pode ir para um campeonato grande, um brasileiro, um sul-americano, um mundial, um campeonato que aí ela vai realmente se desafiar. Claro, respeitando o processo de cada um. Cada um vai ter um processo, cada um vai ter uma evolução. Então, a gente tem que saber trabalhar e usar isso também para o desenvolvimento da criança. Porque, veja bem, quantos processos ela passou, quantas superações ela teve que ter nessa escada para ela chegar até esse campeonato grande. Ela teve que suportar os medos, ela teve que superar o que os outros vão pensar dela, ela teve que superar os medos e as dúvidas que ela tem, que todo mundo tem, que todo mundo que compete tem. Ela teve que superar, acabar desapontando os pais, os professores, os amigos, porque ela acha que perder vai desapontar os outros. Ela sabe que se perder, a culpa vai ser somente dela, porque não é um jogo coletivo, é um esporte individual. Então é você contra o oponente. Você perdeu, foi culpa sua, o oponente foi melhor. Então são aprendizados, são coisas que a gente vai levar para a vida. Essas crianças vão crescer sabendo que tem dias que elas vão perder, tem dias que elas vão ganhar, mas o que elas têm que aprender é permanecer nesse propósito, permanecer evoluindo, mesmo tendo resultados às vezes não tão bons, sabendo que a derrota faz parte da vida e a vitória também. A gente não tem que se apegar a um nem outro. A gente tem que saber que cada momento vai acontecer um tipo de coisa. Numa entrevista de trabalho, no mercado de trabalho, numa prova de faculdade. Tudo isso elas vão estar já preparadas e prontas para receber essa pressão da vida. Então, aqui é o que eu faço, tá bom? É a metodologia que eu faço na minha escola e eu uso isso como parte do desenvolvimento das crianças. Eu não obrigo ninguém para campeonato, mas pelo menos do interno eu faço questão que eles participem, para que eles sintam também eles saibam assimilar essa situação, porque às vezes eles vão ter que se apresentar na escola, vai ter que fazer uma apresentação no trabalho, vai ter que dar uma entrevista. Eles precisam ter essa confiança de se colocar em público e não ter medo do que os outros vão achar, não ter medo do que vão falar dela ou dele. Então, eu vejo que o momento certo de você levar a criança vai muito do particular de cada um, mas a gente tem que fazer sempre esse processo. Esse processo ele é muito benéfico porque ele evita a gente frustrar a criança demais.
Então a gente vai com doses homeopáticas e vai aumentando esse nível de pressão e de frustração, para que ela aprenda a lidar com as emoções, aprenda a lidar com a ansiedade e aprenda a lidar consigo mesmo. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas aí do que vídeos ou aulas para crianças ou metodologia, deixa no comentário aqui que a gente vai fazer um vídeo falando sobre o que você deixar. Beleza? Tamo junto. O nosso lema é do tatame para a vida, porque todos esses ensinamentos nos preparam para a vida. Tamo junto, um abraço. Gabriel Boleta, da Escola Boleta JJ. Os